Você já imaginou como seria o mundo sem as regras de trânsito, de convivência e sem as leis? Pois é, dia 10 de julho é o Dia Mundial da Lei. E na reportagem que preparamos, vamos mostrar agora os principais instrumentos na garantia de direitos e deveres. As regras estão em todos os lugares. Ela faz parte da boa convivência e da evolução de uma sociedade. Foi por isso que, em 1965, vários países decidiram aderir à data 10 de julho como Dia Mundial da Lei, já comemorada pelos Estados Unidos, e lembrar a importância do cumprimento das leis. As normas são criadas a partir das necessidades ou interesses comuns da população, com o propósito de facilitar ou aperfeiçoar o convívio social. Elas orientam a conduta dos cidadãos, das empresas, do governo e demais órgãos públicos. No Brasil, a principal norma é a Constituição Federal de 1988 e diz que a lei começa pelo projeto de lei, que pode ser de iniciativa popular de qualquer parlamentar federal, de forma individual ou coletiva, do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Procurador-Geral da República. E depois do projeto passar por toda a discussão no Congresso Nacional sobre a legalidade e for aprovado, ele vira lei e precisa ser sancionado pelo presidente da República para depois ser publicado. Em tese, a partir de então, a lei passa a valer para todo brasileiro ou estrangeiro que esteja em nosso país. Todos têm a obrigação de respeitar as regras locais. Existem vários tipos de leis e para cada uma delas tem um processo de aprovação específico. A lei de iniciativa popular é considerada uma das mais democráticas, porque ela é proposta pelo povo à Câmara dos Deputados. Um dos exemplos é a lei da ficha limpa. Nesse caso, para que uma lei de iniciativa popular seja proposta, precisa da assinatura do projeto de pelo menos 1% do eleitorado nacional, originários de, no mínimo, 5 estados, com mais de 0,3% eleitores em cada um deles. A iniciativa popular é muito importante. E para uma democracia se tornar cada vez mais substancial, mais forte, é importante demais que a sociedade se organize e que participe do processo decisório. No caso, o processo decisório de elaboração de leis. Bom, e para falar mais sobre a importância das leis, eu converso agora ao vivo de forma remota com o advogado José Cupertino da Luz Neto. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, que é muito importante, como foi dito anteriormente, a veiculação das atividades do Supremo para a maior participação da sociedade quanto essa importante atividade democrática que é o julgamento. Pegando o gancho aqui, você falou de Supremo Tribunal Federal, guardião da lei maior do país, da Constituição Federal de 88. Supremo Tribunal Federal parece um pouco óbvio, mas é sempre bom a gente ressaltar que as decisões da mais alta corte do país devem ser seguidas e cumpridas à risca, né? Perfeito. O legislador constituinte, em 88, preocupado com isso e dada a relevância do tema, inseriu no próprio texto constitucional uma criação primeva da reclamação e tornou isso como um instituto necessário, não só a competência do Supremo, mas a autoridade de suas decisões. A gente teve uma pequena falha aqui, mas deu para compreender o espírito da coisa aqui do que o senhor estava explicando para a gente. Inclusive, como é que a gente tem na divisão hoje de poderes, né? O Supremo manda mais, entre aspas, do que o presidente da República. Como é que fica essa divisão na prática? No que se refere às determinações e orientações, porque nós tivemos exemplos ao longo da pandemia, sobretudo, né, doutor Cupertino, o quanto que a gente viu assim, a importância, a magnitude da gente ter leis e orientações no país, até para garantir a segurança jurídica. Eu vejo isso como uma ideia equivocada que se procurou difundir recentemente no Brasil. E o Supremo nunca teve essa pretensão. E olha que eu sou bem antigo, eu sou ainda da época da Constituição de 67, com a emenda de 69, entendeu?
E o que eu observo é que foi o constituidor, o legislador constituinte foi muito feliz em introduzir a reclamação. E, veja bem, o Supremo não governa. O Supremo mantém, inclusive apareceu agora aí uma posição adotada sobre a tripartição dos poderes. O Supremo não é executivo. Agora, no que tange a interpretação e a aplicação da Constituição, o Supremo Tribunal Federal é soberano e todo mundo deve ela se submeter, principalmente as autoridades que são encarregadas da aplicação. Então, o Supremo não manda a sua vontade, o seu talante, ele aplica a Constituição. O Supremo nunca teve essa pretensão, nem nos... E eu já frisei isso porque justamente a gente escuta falar cada coisa por aí, vê que, né, o senhor que já está tanto tempo aí na carreira, a gente sabe que não é bem assim, é sempre bom frisar e esclarecer essa questão. Bom, olha só. O texto constitucional, me desculpe interromper, é muito claro. Uhum. É muito claro, o texto constitucional é muito claro. E foi introduzido isso com a emenda 45, o Supremo pode e deve anular decisões que contrariem a aplicação da Constituição. Isso é corretíssimo. Por quê? Porque senão nós feriríamos o Estado democrático de direito. Doutor Cupertino, e quais são as informações que são protegidas pela Constituição? O direito à informação é a regra, porém, aqueles que a Constituição proclama como necessários à preservação, no caso, por exemplo, na vida, aqueles que violam a privacidade, a vida privada, aquelas informações que colocam em risco a segurança do Estado ou da sociedade. O Supremo tem sido bem claro nesse aspecto. O Supremo não tem data vênia de quem pensa diferente, não tem feito outra coisa senão aplicar a Constituição conforme a realidade que se lhe apresenta. E para a gente fechar, as decisões da mais alta corte do país seguem também como um farol ali de orientação para outras instâncias do Poder Judiciário, né? De novo, a gente pode trazer a reforma do Judiciário, a emenda 45, que trouxe instrumentos justamente para isso, repercussão geral, súmula vinculante, né? Como você disse, o óbvio, e diria o Nelson Rodrigues, seria o óbvio ululante, mas muitas vezes nós nos deparamos, eu como advogado, com juízes que dizem assim, eu não vou aplicar a lei, já me ocorreu, porque eu não concordo com a decisão da Corte Superior. Eu digo, quando Vossa Excelência fizer parte da Corte Superior, terá toda a liberdade de aplicar de expressar seu entendimento. Mas, enquanto for juiz subordinado à autoridade do Supremo, o senhor tem que cumprir o entendimento proclamado pelo Supremo. Ponto. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.